Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem é novo por aqui, muito bem-vindo. Meu nome é Thaís e tenho 2 filhos, Steven e Miguel. E nesse vídeo específico, ele surgiu a partir de uma pergunta em que eu recebi, que estava me questionando como é ser mãe de um autista. Achei muito interessante essa pergunta, resolvi vir aqui gravar um vídeo pra vocês bem breve e explicar o meu ponto de vista, qual que é a visão que eu tenho vendo eu, Thaís, como mãe. Como eu falei, eu tenho 2 filhos. O Miguel, ele tem 11 meses. O Steven é um pequeno de 3 anos que tá dentro do espectro do autismo. Então a gente não consegue ainda fazer essa comparação, né, bem equivalente, porque eu acho que o pico do autismo acontece a partir de 1 ano e meio, 2 anos. Com 11 meses a gente já conseguia ver algumas características no Steven, mas não são tão visíveis e tão perceptíveis assim pra gente poder levar ao pé da letra de como é ser mãe de uma criança de 11 meses autista, até mesmo porque com 11 meses não sai diagnóstico e a gente não tem muita certeza do que é aquilo. As necessidades do Steven, elas são relacionadas a um autismo leve e tem alguns pontos dentro do autismo moderado, que seria o temperamento. Ele possui bastantes picos de humor, né, que altera bastante, ele se torna agressivo em questão de segundos, e eu acho que isso é uma das coisas que mais me deixa assim comovida como mãe, saber lidar com aquela situação. Ponto muito importante que eu, Thaís, tenho que levar em consideração ao ter um filho autista é ter paciência. Sempre foi a paciência uma das coisas para poder pôr tudo sob controle, e nem sempre eu tenho paciência, nem sempre o pai dele tem paciência, então é normal às vezes eu não estar com a cabeça tranquila ou ter uma situação, uma crise após da outra e aquilo ali me sobrecarregar. Então eu já percebi que é difícil ser mãe de um autista quando você precisa ter paciência e você não tem. Então acho que um ponto muito importante para compartilhar com vocês é esse, mas também quero levar em consideração que a maioria das vezes eu tenho uma extrema paciência com meu filho e isso tem muitos pontos positivos, principalmente relacionado à evolução dele, tanto a questão da fala, a questão de compreensão, entendimento e também do comportamento quando ele está agressivo e a gente lida e recebe ele com uma paciência além do normal, a gente se doa mais, dá pra ele uma grande segurança e traz uma evolução junto ao autismo. Pais e mães, eu queria falar pra vocês que o autismo não tem cura, porque o autismo não é uma doença, é simples assim, é simplesmente um transtorno e a gente tem que saber lidar, né, com ele, entender. Eu acho que é um primeiro passo pra tudo, entender qual a necessidade que o teu filho tem, o entendimento e aceitação é o primeiro passo para a gente se identificar como pais de uma criança que tem alguma necessidade em especial. No caso, meu filho, que é um filho muito amoroso, muito carinhoso, ele tem criações, né, diferentes, assim, porque eu vim de uma família, um tipo de criação, o Eduardo veio de outra com outro tipo de criação, e querendo ou não, quando a gente vai educar ele, sofre essa interferência de criações. Então, às vezes eu lido de um jeito, o Eduardo lida de outro, então vocês têm que levar isso em consideração, que pra mim, o ponto de vista de ser mãe de um autista pode ser um e a mãe ali na esquina, mãe de outro autista, pode ser outro. Depende muito da forma que aquela criança e aquele pai cria pra gente poder entender qual que é a situação daquela família com uma criança autista. Muitas coisas eu tive que ir em busca, eu tive que entender o que era, o que estava acontecendo pra poder saber lidar com meu filho, pra poder entender literalmente o que ele está sentindo, o que aquilo significa pra ele, ou por que ele está rindo e o outro coleguinha não está, o porquê que ele tem uma forma, né, certa de brincar todas as vezes do mesmo jeito, inflexível, por que ele é tão agressivo, por que ele não quer comer tal coisa, ou por que ele quer, enfim, gente, o porquê
saber de N coisas. Entender tudo isso faz parte de como ser mãe do Steven. E eu acho que isso é muito enriquecedor pra mim, porque eu aprendo muita coisa, eu passo muito, e eu acho que isso é enriquecedor pra mim, ser mãe de uma criança autista. Se eu não fosse mãe de uma criança autista, eu jamais iria em busca de tantas informações como eu vou, tantas conversas que eu tenho com profissionais e com mães de outras crianças autistas. A gente aprende muito, muito mesmo, então eu acho que isso é um ponto muito positivo pra mim como mãe. Eu transbordo orgulho quando vejo meu filho falando uma palavrinha nova. Quando eu vejo ele tendo alguma reação por conta própria que eu ensinei, eu acho tão lindo, vocês não têm ideia de quando eu vejo ele, a gente, não só eu, né, eu e o Eduardo, a gente olha e fala, ai Deus, eu quero esmagar esse menino. E assim, coisas simples, eu acho que isso vai crescendo no nosso coração, aquele sentimento de, meu Deus, tá valendo a pena tudo que eu fiz. E isso é muito bom, porque são momentos que se a gente não se dedicasse à criança porque a gente achava que ela não precisa, aquilo ali não iria acontecer. Então, gente, eu trago pra vocês a minha experiência como mãe, que eu me sinto muito orgulhosa de ser mãe de uma criança autista e também de uma criança típica, que é o Miguel. O Miguelzinho, a gente já consegue perceber que ele não tem sintomas. Pode ser que lá na frente mude, e também não vai ter problema se ele tiver. O meu coração de mãe não muda. Não se sinta menos mãe por ter uma criança com transtorno do espectro do autismo, porque ele é muito mais especial do que qualquer outra coisa. E é isso, gente. Esse é meu vídeo especial Dia das Mães, respondendo como é ser mãe de um autista. Mãe de dois, né? Não só de um autista, mas em especial ao meu pequeno autista, que eu sou muito orgulhosa por ser mãe dele. E eu deixo aí pra vocês o meu grande abraço, a minha grande admiração por você que é pai e mãe de autistas, principalmente pras mamães nesse Dia das Mães. Um beijo, feliz Dia das Mães pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!